aqui é a Patrícia, do blog da Patrícia Ramiro, e o assunto de hoje continua sendo sobre o especial da minha experiência nos Estados Unidos. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o aluguel de carros, as estradas, sobre toda essa parte de dirigir nos Estados Unidos. Se você quer saber todos os detalhes, continue assistindo esse vídeo. Bom, eu tô com a minha anotação aqui, a minha agenda, onde eu anotei vários itens para eu não esquecer de falar nada para vocês. Porque quando o assunto é Estados Unidos, gente, tem muita coisa para falar. E a gente às vezes esquece algum detalhe. Se você tiver alguma pergunta específica, você pode deixar no comentário, que se eu esqueci porventura de falar nesse vídeo, eu coloco a resposta para vocês, tá? Bom, primeiro, como é que funciona o aluguel de carros? Eu vou falar como nós fizemos, tá? Na verdade, quem fez foi o meu esposo. Eu não acompanhei tão de perto, mas eu lembro que ele começou a pesquisar na internet as locadoras de carro e ele percebeu que tinha alguns dias que algumas locadoras colocavam promoções. E ele pegou um dia de promoção de uma locadora, a que a gente alocou chama Sixt, S-I-X-T, tá? Depois eu vou deixar no box de informação os links para vocês, mas eu sei que ele tinha um site genérico que possuía várias locadoras de carro. E foi através desse site que ele encontrou essa promoção da Sixt, tá? O interessante é que quando você aluga um carro, você não aluga um carro específico, você aluga uma categoria. Então, por exemplo, meu esposo queria muito alugar o Camaro, tá? Quando a gente foi pra lá, tinha tido aquela música do Camaro Amarelo, as crianças adoravam, e aí já tinham ido muitos Camaros lá no sítio também com as noivas, e aí ele queria andar de Camaro nos Estados Unidos. Só que ele não poderia alugar o Camaro especificamente. Ele alugava uma categoria, que agora eu não me recordo, mas acho que era assim, esportivo, alguma coisa assim. E nessa categoria tava o Camaro e o Mustang. Tinha mais um outro que eu não lembro. Então, quando nós chegamos na locadora, que fica dentro do aeroporto, tá? O aeroporto de Miami é enorme. A minha chegada do Brasil nos Estados Unidos foi em Miami. A minha imigração foi em Miami. O aeroporto lá é muito grande. Então, você desce, pega as suas malas, você anda vários corredores de esteira rolante e aí você chega num local onde você pega um monorail, que é igual aquele que tem na Disney, que é um trenzinho suspenso, e ele te leva a uma outra área do aeroporto, que é onde estão as locadoras. É como se fosse assim um shopping de locadoras, tá? Então nós chegamos no balcão da nossa locadora, que foi a Sixt, e quando nós chegamos lá, eu vou contar para vocês um outro detalhe. Nós alugamos o carro e nós não sabíamos mesmo de todos os detalhes, mas você tem que alugar o carro com seguro. Quando meu esposo alugou, ele não pegou o seguro. Quando chegou lá, nós tivemos que pagar no momento, com o cartão de crédito internacional, o seguro, tá? É um item obrigatório para você dirigir nos Estados Unidos. E também a moça que estava no balcão da Sixt, ela perguntou onde nós iríamos com o carro. Então nós explicamos que iríamos ficar em Miami e depois iríamos de Miami para Orlando com o carro, ficaríamos em Orlando e depois voltaríamos para Miami novamente, né? Então ela falou que nós iríamos pegar alguns pedágios nas estradas e ela nos informou que nós teríamos que pagar o pedágio quando passássemos por ele, e alguns não tinham pessoas trabalhando no pedágio, eram apenas máquinas, então você tinha que ter moedas nos valores certos para colocar no pedágio. E se você não pagasse um pedágio, você iria receber uma multa de $100. Então aí ela nos informou que existia um pacote com 3 tipos de pedágio que eram inclusos, e eu não me recordo quanto eu paguei. De verdade, eu não lembro mais dessa informação. Mas a gente pagou um valor que, como se fosse aqui no Brasil, sem parar. Então a gente, não sei como que eles fazem a leitura, mas quando você paga esse pacote, quando você passa com o carro no pedágio, eles identificam que você já pagou. E eram 3 tipos de pedágios que esse pacote utilizava. Infelizmente, eu não me recordo o nome dos pedágios. Se eu conseguir achar nas minhas anotações, aí eu vou deixar no box de informação e no post, não, na verdade no post do blog vão ter todas as informações complementares sobre esse vídeo, tá bom? E aí a gente optou então por pegar esse pacote, porque durante todos os dias que nós íamos estar lá, que foi um mês,
né? Então aí a gente achou mais econômico e mais cômodo também já ter o pacote e poder passar pelos pedágios livremente, porque a gente não sabia exatamente onde nós íamos pegar os pedágios, porque existem várias pistas expressas, né? E os pedágios estão nelas, tá? Bom, aí depois então que a gente pagou o seguro e fez esse pacote de pedágio, nós fomos levados a um outro local que é o estacionamento onde realmente o carro físico estava. Tá? Chegando lá, não existia mais os Camaros disponíveis, então nós pegamos o Mustang. Pegamos o Mustang conversível e ficamos com ele, saímos de Miami, fomos para Orlando, ficamos em Orlando até o penúltimo dia. Aí nós trocamos de carro, tá? Na mesma locadora. Quando nós estávamos aqui no Brasil, nós já alugamos os 3 carros que nós utilizamos e já pagamos. Chegando lá, a gente só pagou realmente o seguro, que era uma coisa obrigatória, que a gente não tinha certeza e a gente não tinha pagado daqui, tá? Por que nós usamos 3 carros? Bom, é muito simples. Nós chegamos nos Estados Unidos, a nossa intenção era ir apenas com uma mala. Como o dólar, porque nós queríamos comprar roupa, sapatos, tudo lá, né? Só que como o dólar tinha aumentado muito na época que eu fui para os Estados Unidos e a gente tinha um cruzeiro de 7 dias no Caribe, nós levamos 2 malas, porque nós já levamos as roupas que iríamos usar no cruzeiro, no caso de a gente não conseguir comprar todas as roupas, pelo fato do dólar estar caro e de repente não encontrar também, né? Nós levamos porque foi o meu marido, eu e minhas 2 crianças. Então a gente foi com 2 malas, mas a nossa intenção era ter ido apenas com uma. Só que a gente sabia que ia voltar com mais malas, porque nós iríamos comprar malas lá, comprar roupas, sapatos para trazer para cá, porque nós nos propomos a ficar mais de um ano sem comprar nada aqui, porque sabíamos que lá seria mais barato, tá? Então, o Mustang não tem um porta-mala grande, então, por exemplo, não coube as 2 malas que eu trouxe do Brasil. Aí você vai falar, nossa, e como que você fez? A minha sorte era que os meus pais estavam com a gente e eles alugaram o Gênesis. E aí no carro deles cabia bastante mala. E uma mala foi no carro deles, tá? Se eles não estivessem, ia ser muito complicado. Bom, e durante os dias que nós ficamos em Orlando, a gente ficou com o Mustang. Então o carro que a gente mais ficou foi o Mustang. Foi muito legal, era um Mustang conversível, então em Orlando a gente conseguia andar com a capota aberta, a gente ia para os parques com ele, as crianças adoraram, tá? Claro que dirigir o Mustang, né, gente? É tudo de bom. Tá? Depois, uns 2 dias antes da gente sair de Orlando e voltar para Miami, a gente já tava com mais malas, né? Não tínhamos mais só 2 malas. Eu acho que a gente tinha umas 4 malas. Então o que que a gente fez? Tinha alugado uma outra categoria, que agora eu não sei todos os carros que estavam nessa categoria, mas o que a gente realmente pegou foi uma BMW. Agora eu não me recordo qual que era o modelo da BMW, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês qual que era, que eu vou perguntar pro meu esposo. Então nós alugamos uma BMW, que é um carro assim super completo. Ele já tinha GPS nele mesmo, só que claro, estava em inglês, né? E nossa, super diferente de dirigir, de tudo, gente. Um carro muito luxuoso. Ele era uma BMW, não era sedã, era uma BMW estilo SUV. Tá? Então coube as nossas malas. Como que a gente fez a troca do carro? Foi o seguinte, os meus pais, eles não voltaram para Miami, eles foram embora para São Paulo, de lá de Orlando mesmo. Então nós tínhamos que ir até o aeroporto de Orlando para que eles pudessem ir embora e eles tinham que devolver o carro que eles alugaram em Miami. Então a gente programou de quando eles fossem devolver o carro, a gente ia junto e ia fazer a troca do nosso carro. Então nós fomos junto com eles na locadora e fizemos a troca. A diferença é que em Orlando a Sixt não fica dentro do aeroporto, ela fica próxima. Então foi um pouco difícil da gente achar a Sixt em Orlando. Diferentemente lá de Miami, que é dentro do aeroporto, em Orlando fica fora, então foi um pouco difícil. A gente ficou até com medo que meus pais perdessem o voo, mas deu tudo certo. E meu pai e minha mãe entregaram o carro deles e lá na locadora tinha uma van que levava eles e as malas para o aeroporto, tá? E a gente não foi embora, então a gente só trocou o nosso carro e voltamos para casa que a gente estava em Orlando. Ficamos acho que mais 2 dias em Orlando
e depois a gente voltou para Miami. Quando a gente voltou para Miami, no dia seguinte já era o dia que a gente ia para o porto para pegar o navio para fazer o nosso cruzeiro. Então a gente já devolveu na locadora o carro, tá? Na Sixt, que fica perto do porto de Fort Lauderdale, que não é em Miami Beach, mas é próximo, tá? Entregamos o carro lá e uma van pegou a gente, as nossas malas e nos levou até o porto para pegarmos o navio. Quando chegamos de volta do cruzeiro, nós tínhamos alugado um outro carro pela Sixt também. E aí uma van da Sixt iria buscar a gente no porto e levar de volta na locadora, da mesma maneira como eles nos levaram para o porto. E chegando lá, nós pegamos uma outra categoria, que era um carro maior, porque nós sabíamos que já íamos para a parte final da viagem, para as últimas compras, estaríamos com muitas malas. Então nós pegamos uma categoria de minivan, que eram carros grandes, né? E no caso, eu sei que a gente conseguiu pegar eu sei que tinha um Siena, que é um Siena da Toyota, que não tem aqui no Brasil, mas que tem lá uma minivan grande. Eu acho que também tinha uma da mesma montadora que tem o Sentra aqui no Brasil, esqueci o nome. Mas a gente pegou o Dodge, tá? Então, na categoria do Dodge tem uma minivan que foi a que a gente pegou. E é um carro muito legal. O porta-mala, ele é aberto através de um botão no painel. Você aperta o botão e ele abre sozinho. As portas laterais também, elas são abertas pelo botãozinho. Lá atrás, as crianças, cada uma estava numa poltrona e esse carro tinha a possibilidade de, onde era o porta-mala, ter mais 3 lugares. Só que a gente utilizou como porta-mala, porque depois a gente ficou com 6 malas grandes e 2 malas de mão. Somente esse tipo de carro que ia caber todas as nossas malas. E aí nós ficamos em Miami, acho que por mais 4 ou 5 dias com esse carro. E inclusive assim, a gente já até fechou as malas de roupas que a gente não ia usar mais e deixou dentro do carro, nem descemos no hotel. No hotel que a gente ficou em Miami não tinha estacionamento, o estacionamento era assim, na esquina. Então a gente pagou estacionamento à parte e deixava o carro lá e já deixamos com as malas que a gente não ia mais mexer dentro. No hotel realmente a gente desceu só 2 malas, que eram com as coisas que a gente ainda ia utilizar, tá? Então foi isso, pessoal. Bom, o que mais que eu vou falar? A minivan da Dodge que a gente usou foi a Tony Country, tá? Que seria muito parecido aqui, né, com aquela... Tem uma aqui no Brasil, que eu não me recordo o nome agora, ela é muito parecida. Se eu lembrar eu coloco... É da Chrysler, mas eu não lembro o nome dela. É uma minivan da Chrysler que é muito parecida com essa que a gente ficou nos Estados Unidos, só que a nossa era da Dodge e o nome dela era Tony Country. Bom, eu coloquei aqui também sobre... uma outra coisa que acontece quando você também opta por alugar um carro é que você tem que falar se você quer fazer o sistema tanque cheio ou não. A gente optou pelo tanque cheio, então a gente recebeu o carro com o tanque cheio e a gente teria que devolver o carro com o tanque cheio. Eu acho que essa é a melhor forma, tá? Abastecimento lá. Como vocês sabem, lá quem abastece é você mesmo, não existe frentista, tá? E eu achei a coisa mais difícil de fazer lá nos Estados Unidos foi abastecer, porque toda vez que você ia abastecer, a gente não usava o dinheiro, a gente usava o cartão de crédito, então, ou cartão de débito. Então, o que acontecia? Quando você inseria o cartão na bomba, ele pedia um zip code. O zip code é um CEP, só que a gente pensava que era o zip code de onde nós estávamos lá nos Estados Unidos, e aí a bomba nunca dava certo. Aí a gente tinha que entrar lá na lojinha do posto, colocar lá com a menina e aí ela liberava a bomba pra gente abastecer. E achei isso horrível, porque ninguém nos tinha ensinado que quando na bomba pede o zip code, na verdade, são os 5 primeiros dígitos do seu CEP aqui no Brasil, que é onde o seu cartão está cadastrado. Então a gente não acertou, porque a gente não sabia que era para pôr o CEP aqui do Brasil. E não vai ser o CEP completo, porque lá o CEP são só 5 dígitos, então você vai colocar os 5 primeiros dígitos do seu CEP aqui no Brasil, tá? Outra coisa, lá não é contado como quilômetro, nem quilômetro por hora, mas são milhas, então é diferente.
o velocímetro de lá é em milhas, as placas de sinalização da velocidade é em milhas, e lá existe a velocidade mínima e a máxima. Enquanto aqui a gente só tem a máxima, lá todas as estradas têm a velocidade mínima e a máxima, tá? Principalmente as autoestradas, que você não pode ir menos do que a velocidade mínima, senão você pode levar multa também. As estradas são maravilhosas, não existe lombada, não existe buraco, são um tapete onde você anda assim de uma maneira super tranquila. Se você tiver uma Ferrari, você vai poder andar e não vai ter nenhum problema no seu carro, que a Ferrari é muito rebaixada, por exemplo, uma Lamborghini. Por exemplo, lá em Miami a gente via muito Ferrari e Lamborghini. Você pode andar tranquilamente, porque as estradas de lá são decentes. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, saímos da área do aeroporto, já caímos num buraco. E lá nós não vimos lombada, não vimos buraco, foi uma tranquilidade, tá? Tem muito caminhão nas autoestradas, mas eles são super respeitosos e são aqueles caminhões enormes e muito bonitos mesmo, tá? Então, estacionamento, que nem eu comentei com vocês, né? No hotel de Miami não existia estacionamento no hotel e a maioria não tem, você tem que pagar um estacionamento à parte. E se eu não me engano, o nosso estacionamento lá, eu acho que era 15 ou 30 dólares por dia, era bem caro, mas você não pode estacionar na rua, então você tem que reservar esse dinheirinho para pagar o estacionamento, tá? Bom, que nem eu já comentei com vocês nos primeiros vídeos da série, o meu esposo foi no Detran de São Paulo e tirou a versão internacional da carteira de motorista dele. Parece que não é totalmente necessário, mas a gente, como íamos ficar lá 31 dias, nós achamos melhor fazer a versão internacional, porque se nós fôssemos parados por algum guarda, ele poderia entender a carteira de motorista do meu esposo. Eu não tirei a minha, porque eu vou confessar para vocês, é caro. Nós pagamos aqui no Detran de São Paulo mais de R$200 para ele tirar essa carteira internacional. Eu sei que alguns Detrans de outras cidades parece que não tem essa taxa, mas aqui em São Paulo tem. Então tirou só a dele. Eu dirigi os carros, mas dentro só do condomínio onde nós ficamos, só para sentir como que era o carro, porque afinal era um Mustang, um BMW e um Tony Country que não teria oportunidade de dirigir aqui no Brasil, então dirigi lá dentro do condomínio, só para não passar vontade. Mas quem dirigiu em todos os cantos lá nos Estados Unidos foi o meu esposo, tá? Por conta que ele tinha essa carteira. Eu até poderia dirigir com a minha carteira aqui do Brasil, mas eu achei melhor não, tá? Lá você precisa ter um GPS, porque você não conhece o local, mas o GPS lá funciona perfeitamente, te leva certinho até o local, tá? A nossa aventura foi que quando nós chegamos lá, nós ficamos sem GPS, que nós compramos um GPS lá e isso não vale a pena. O GPS aqui no Brasil é muito mais em conta do que lá, tá? E o GPS que eu comprei lá, eu não consegui ainda atualizar ele para usar aqui no Brasil. Então vale mais a pena você alugar o carro já com GPS e não comprar um GPS lá, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa, gente. Bom, eu acho que foi isso. Se eu esqueci de algo, eu vou deixar no post do blog. Não esqueça, não assista só o vídeo, veja o post do blog também, porque lá vão ter os links, fotos, né, dos carros também, mais informações detalhadas para vocês terem acesso. Eu espero que esse assunto tenha ajudado, que esse especial dos Estados Unidos esteja ajudando você que está pensando em viajar para lá. Eu super indico você alugar um carro ao invés de pegar uma excursão, porque eu acho que você fica mais flexível para aproveitar a sua estadia no país. E com o GPS você consegue ir em qualquer lugar, é realmente muito importante, eu acho que vale muito a pena você alugar o carro. Se vocês forem em mais pessoas, de repente vale a pena alugar uma van. Mas aí também você tem que ver se todas as pessoas que vão estar com você vão estar focadas no mesmo objetivo seu de passeio lá. Porque se não tiver, é melhor cada um alugar o seu carro, tá? Porque as pessoas têm estilo de vida diferente, horários diferentes. E as férias é um momento para você curtir, tá certo? Então é isso. Se você gostou dessa série, se você tá gostando dos vídeos, gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim saber que essa informação foi válida, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, no botãozinho inscrever-se, que aí quando eu colocar um vídeo novo no ar, você vai ser avisado e vai saber de tudo que eu vou estar falando aqui no nosso canal,
tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!